mais de 100 mil mortes. Eu sou médico e fui treinado ao longo dos anos para utilizar todos os meios possíveis para tentar vencer a morte. E um livro que mexeu muito comigo, especialmente quanto a essa necessidade dos médicos e das pessoas, das famílias se aproximarem, acolherem, se solidarizarem com quem está vivenciando essa experiência de finalização de vida, foi um livro chamado Mortais, em que o médico, que é um professor da Faculdade de Medicina de Harvard, o Atul Gawande, ele conta a experiência de acompanhamento da doença terminal do pai dele. E faz a observação de que a Faculdade de Medicina não ensina o médico, não treina o médico para lidar com o fim da vida dos seus pacientes. E por que eu estou lembrando disso? Porque a morte segue sendo um assunto super difícil para mim. Ela mexe comigo, acho que mexe com você também. Porque a gente não foi criado para a morte, a gente foi criado para a vida. Deus nos deu a vida, Deus não nos deu a morte. A morte é um episódio, não é um fim, não é o objetivo. A gente se acostuma porque a morte acontece todos os dias. Mas ainda nesses tempos em que o fim da vida parece cada vez mais um número, parece que ela está cada vez mais naturalizada. Todo dia morrem muitas pessoas. E essas muitas pessoas entram numa estatística diária que no início vai nos assombrando, que avisa que tem muita gente perto da gente morrendo, mas os números vão se tornando cada vez mais frios e ao longo dos dias, dos meses, parece que a gente vai ficando cada vez menos chocado. É como se no dia seguinte, no outro e no outro, a gente estivesse esperando de repente por mais uma atualização. E é uma atualização de números. Mas mesmo sendo 100 mil mortes, isso ainda assusta, mexe com a gente, faz a gente refletir sobre as histórias de cada um por esse mar de gente que se foi. Por trás desse mar de gente, a história da vida perdida de uma mãe, de uma tia, de um avô, de uma amiga. E a partir dessa perda, quanta coisa que muda na vida da gente. O que muda? A quantidade importa menos, porque o que importa é que a gente está perdendo gente. Não são coisas que a gente pode adquirir, pode comprar outra e substituir. Não, a gente está perdendo gente amada, gente querida que se foi. São perdas de pessoas que tinham pais, irmãos, cunhados, filhas, filhos, mães, profissionais que vão fazer falta para os seus colegas, gente que deixa um vazio enorme, que leva consigo sonhos, projetos que não foram concretizados. E quando cada uma dessas pessoas morre, o meu sentimento é que morre também um pouquinho da gente. E é por isso que a gente chora e é por isso que Jesus chorou. Jesus recebeu a morte, no relato bíblico, a morte de Lázaro e chorou. E ele chorou porque ele sentiu a dor da perda de um amigo, da separação do seu amigo. Ele ficou tocado por causa da perda do irmão das suas duas amigas, Maria e Marta. Jesus chorou porque a morte de uma pessoa ou de 100 mil não pode ser relativizada. Eram vidas antes da morte. Como eu, você também já deve ter tido alguém próximo que faleceu nesses dias. E a gente tem milhares de pessoas, de famílias sofrendo, quebradas. Isso não é só número, isso não é estatística. Lázaro tinha uma história. Quantas vezes Jesus se hospedou na casa dele? Os evangelhos não entram muito nesses detalhes, mas ao dizer que eles eram amigos, e com a história de Jesus conversando com as irmãs dele dentro de casa, a gente percebe o grau de intimidade deles. Foram dias, foram inúmeras conversas, encontros, risadas, refeições juntos. Eles tinham um monte de história juntos. E Lázaro morreu. E Jesus chorou. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou com Marta e com Maria. E Jesus também chora com todos aqueles, comigo e com você, com todos aqueles que estão chorando por seus queridos que se foram nesse momento. E eu penso que é isso que faz toda a diferença entre um Deus distante, soberano, onipotente e todos esses adjetivos teológicos, sabe, inacessíveis, que nos ajudam muito pouco, inclusive na hora da dor,
eles podem ser até uma boa explicação para alguma tese de teologia sistemática, para alguma exposição de universidade, mas não faz nenhuma diferença na hora da dor, porque o que de fato faz diferença na hora da dor, na hora em que a gente está sofrendo, na hora em que você está sofrendo e que eu estou sofrendo, no instante da saudade dos amigos, da saudade do pai, da falta da mãe, dos filhos que a gente não vai ver mais, é a convicção de que a gente tem um Deus que conhece as nossas dores, que sabe do nosso sofrimento. Mais do que isso, temos um Deus que sofre quando a gente sofre. E sabe por quê? Porque Ele também já sofreu dor igual a nossa. E chora com os que choram, porque Ele também chora. E chorar por gente nos humaniza, nos faz gente. Você está chorando a dor de uma pessoa querida? Pois Jesus sabe exatamente o que você está sofrendo. Jesus conhece exatamente a mesma dimensão da sua dor, porque Ele sofreu a mesma dor. Ele também chorou pela mesma morte. Nesse momento de dor, de lágrimas, de luto, a gente sabe que a gente tem um Deus que está ao lado de cada um de nós, sofrendo com a gente, mas também, para além de sofrer, nos trazendo o consolo que só Ele pode dar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Descanse na esperança, descanse nos braços e nos abraços daquele que te conhece, que recolhe as suas lágrimas com respeito e que cuida de você. E seja também o braço e os abraços dele a todos aqueles que te cercam. Hoje, eu termino aqui com um silêncio reverente e com as minhas orações junto às mais de 100 mil famílias que nesse momento, aqui no Brasil, choram a perda dos seus queridos. É tempo da gente chorar com os que choram. Que Deus traga paz, consolo e serenidade a todos que enfrentam essa dor nesse momento. Boa semana, Deus abençoe vocês.